Oi, pessoal. Ainda falando sobre codependência, né, a doença da família, e eu queria trazer para vocês aqui alguns sintomas, né, e assim, necessariamente vocês não têm que se identificar com tudo, né, mas talvez alguns aspectos mencionados aqui possam fazer vocês refletirem nessa necessidade de vocês, familiares, fazerem uma autoanálise e pedirem ajuda antes que a coisa se agrave. Lamentavelmente eu tenho visto assim verdadeiras catástrofes, né, na sabotagem do tratamento de um dependente químico, devido a essa falta de preparo da família, né? A negação é aquele momento onde a família nega que o parente é um dependente químico e na cabeça dele normalmente só os filhos dos outros é que tem problema, né? O desespero, né? Pensamento como: o que foi que eu fiz de errado? Será que eu briguei demais na infância? Por que está acontecendo comigo? Eu deveria ter dado mais atenção. Mostra, né, tais comportamentos mostram que a família se sente culpada e tenta procurar resposta, que na maioria das vezes só o dependente químico pode responder. A tendência nessa fase é o familiar se tornar agressivo e cobrar demais, tá? O controle, parece óbvio, né? Mas assim, o subconsciente da família, ela acredita que pode controlar o dependente químico, né? Atitudes como controlar a ligação telefônica, as saídas, né, à noite, ou qualquer hora do dia, né, vigiar essas saídas, verificar mochila, gaveta, e em casos mais extremos, né, a gente tem relatos onde o familiar até acorrenta o paciente dentro de casa com medo de que ele saia à procura de mais droga ou com medo dele não voltar mais. Enfim, isso são exemplos clássicos de controle, né? A exaustão emocional, né, é outro sintoma. Quando pela primeira vez o familiar consegue encarar o dependente químico como um doente e a dependência química como uma doença e não como um desvio de caráter, né? E nesse ponto você começa a deixar de ver o dependente químico como um delinquente, né? Eu costumo dizer que vigarista nenhum propositalmente quer se dar tão mal assim na vida, né? Então não é possível que seja um distúrbio de caráter, né? Apesar de parecer muito, a questão ali é uma doença, né? E assim, a própria sociedade acaba vendo dessa forma, né? A nossa sociedade qualifica o dependente químico, na sua grande maioria, qualifica essa turma como delinquentes, como pessoas de má índole, de caráter, né, suspeito, enfim. E a gente sabe que não é isso, né? Nessa fase, acaba assim, a família se rende à necessidade de buscar um tratamento. Porém, eles buscam o tratamento para o dependente químico e não se percebem a necessidade deles próprios também se tratarem, né? A causa e consequência, né? Causas e consequências, tá? As causas da codependência são as mais variadas possíveis, tá? Vão desde a preocupação com o dependente químico até o medo, o verdadeiro pânico de perdê-lo para as drogas, né? Na progressão dessa doença pode desencadear depressão, pensamento suicida, desordem alimentar, abuso de substâncias químicas, né? O próprio familiar começa a abusar, né? Ele não vai subir o morro para cheirar cocaína ou fumar uma pedra de crack, ele vai se entupir de medicação, que também é uma forma de se drogar, né? Ele começa a tomar calmante, ansiolítico, antidepressivo e também está ali, como é que eu posso dizer, construindo a história dele de dependente químico também, né? Outros sintomas, né? A violência familiar, começa a agressão, a culpa é sua, não, a culpa é sua, a culpa é de... Ficam buscando culpados, né? E a família começa a se agredir mutuamente e não é incomum que haja um rompimento em muitos desses casos, né? Separações conjugais, enfim.
né? Os relacionamentos sexuais extraconjugais, as pessoas começam a buscar fuga do lado de fora para se ausentar, para pelo menos se dar um momento de alienação daquela problemática, né? Explosões intensas emocionais, hipervigilância, fica aquele estado de alerta crônico, né? O dependente químico não pode piscar um olho torto. Eu brinco com eles muitas das vezes, eu falo, vocês chegaram num ponto que se cair um cisco no olho de vocês, a família vai dizer que se você fumou um baseado, está com o olho vermelho por causa disso, né? Parece brincadeira, mas isso é sério, né? E isso muito mais atrapalha do que ajuda o tratamento de um dependente químico. Então esse familiar, sim, né? Com todo respeito a vocês familiares, vocês precisam sim, né? Tomar conta de vocês. A gente fala, a dependência química não é uma doença contagiosa, mas ela acaba contagiando vocês de tal forma e vocês não percebem, porque a coisa também é progressiva com vocês. Imagine que um ladrão entra todo dia na sua casa, tá? E leva um objeto que você não percebe. Sabe, uma tampinha de caneta, você não vai perceber que a tampinha de caneta desapareceu. Então essa doença também, ela é da mesma forma sorrateira, né? A cada dia, a cada hora, ela entra e leva um pouquinho da tua saúde e você não percebe. Quando você se dá conta, você já está num estado que realmente é emergencial, né? Então, assim, eu entendo que a codependência é também um problema de saúde pública, né? Cabe às nossas autoridades, né, em conjunto com a nossa sociedade civil, realizar, inclusive, audiências públicas, com a finalidade de alocar recursos que na nossa sociedade são super escassos, né? Até porque não é levado a sério, né, como deveria ser levado, né? Para que, sim, os dependentes químicos e seus familiares tenham aí, finalmente, um tratamento adequado. Lamentavelmente, as clínicas e centros de reabilitação que existem, além de escassos, né, é uma realidade, né, quando eles são públicos, né, bancados assim pelo governo, a gente tem ali uma carência muito grande de recursos, né, inclusive de profissionais, né, habilitados para lidar com a dependência química, que tem toda uma peculiaridade, né? E quando são as clínicas privadas, elas atingem assim um ponto, como a gente vê, de extremo luxo, né? Elas têm uma hotelaria maravilhosa, né? Tem condições sim de arcar com profissionais de qualidade, né? Porém, lamentavelmente, a questão financeira vai estar sempre em primeiro lugar. É triste dizer, mas uma boa parte, eu não quero generalizar aqui, mas uma boa parte desses donos dessas clínicas acabam se corrompendo com medo de perder os próprios pacientes. Então, determinadas atitudes que precisam ser tomadas no período de internação acabam sendo evitadas com medo de que aquele paciente vá embora da clínica. Essa é a realidade. Eu sei que essa minha fala é muito polêmica, mas quem trabalha na área ao tempo que eu trabalho, né, talvez nem precise estar tendo tanto tempo assim, basta observar e ser muito honesto para saber que é isso que tem acontecido, né? Nós lidamos com essa questão do dinheiro, por um lado, e do outro lado a gente lidar com a questão do total descaso do governo. Não há o menor interesse, até porque percentualmente os dependentes químicos e suas famílias representam uma parcela que não afeta os cofres públicos, né? Até porque boa parte dessas pessoas, eu vou citar um exemplo para vocês, quando a pessoa morre num acidente de carro, alcoolizada, no atestado de óbito não vai estar escrito alcoolismo,
né? Vai estar escrito fratura múltiplas, enfim, a causa vai ser outra qualquer. Assim como a facada no bar, né, também vai ser perfurações, né, por elemento cortante. Não vai ser porque o cara estava bêbado arrumando confusão dentro do botequim. Enfim, os atestados de óbitos que deveriam ser usados para a gente ter uma estatística realmente eficaz, eles já estão furados, por assim dizer, né? Porque é um movimento instintivo de esconder e de negar a coisa, né? E temos também as indústrias, né? As indústrias de bebidas alcoólicas aí também por trás disso, que pagam imposto. Tudo isso, né, contribui para que haja um total descaso com a dependência química, né? E, como eu falei, na parte das clínicas privadas, a gente lamentavelmente tem isso, né? Profissionais excelentes, super capazes, mas que são literalmente podados de seguir como o trabalho deve ser feito, porque não podemos melindrar os pacientes, senão eles vão embora, né? E aí a clínica tem que sobreviver, a clínica tem que se autossustentar, né? Para pagar aquele luxo todo, né? Toda a estrutura, funcionários, vive-se de dinheiro. Pessoalmente, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Dá para oferecer um serviço de muita qualidade, porém, um serviço com dignidade e seriedade. Ok? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do momento que você estiver ouvindo isso. Tudo de bom para vocês.